boa noite todas, todos e todes. Eu gosto de começar assim porque, pelo visto, incomoda várias pessoas e é bem legal, né? Eu não poderia começar de outra forma, senão parabenizando a organização da Flipei e todo mundo que está vindo e fortalecendo. Porque, como todo mundo sabe, a Flipei sofreu uma censura por ser um espaço democrático, de troca de ideias, mas principalmente por defender o povo palestino, que passa por um genocídio. Então, eu não poderia começar essa mesa de outra forma, senão falando Palestina livre, do rio ao mar, não seremos censuradas. Bom, gente, o pessoal falou aí, né? Eu sou a Dafne Sena, eu sou co-vereadora de um mandato coletivo aqui na Câmara Municipal, que é a bancada feminista do PSOL. A mesa tem um nome pesado, né? Da exaustão materna, né? Infelizmente, né, gente, nos coube a falar falar aqui do que a gente vem falando em todos os outros lugares, né? Bom, gente. Muita gente pode achar, né, que o centro das relações humanas é o trabalho produtivo, como muita gente fala, né? Mas muitas de nós a gente argumenta que não é, que é o cuidado. Por que é o cuidado? Porque é o cuidado que possibilita todo o resto. Sem o cuidado do almoço, sem o cuidado da higiene, sem o cuidado de todo o resto, o cuidado do afeto, o cuidado do psicológico, ninguém vai trabalhar também, ninguém vai ser produtivo, como a gente gosta muito de falar, né? E por diversas determinações sociais e construções históricas, nós, mulheres, ficamos incumbidas aí dos trabalhos, né, do que a gente chama das tarefas de cuidado, né? Mas, né, e a maternidade é uma parcela gigantesca disso, né? O tema dessa mesa é uma parcela gigantesca, não só uma parcela, mas também uma construção gigantesca por trás que possibilita que a gente continue nessa tarefa, né? Mas enquanto o cuidado está no centro do mundo para a gente, né, e nós estamos falando que só por causa dele todo o resto é possível, nós não estamos, as mães não estão, né? E aí, várias perguntas. E eu, como mãe, eu não falei no começo, eu sou mãe de uma criança de 3 anos de idade. E eu, como mãe, tenho muitas dúvidas sobre toda essa luta que eu quero muito ouvir essas mulheres incríveis falando aqui hoje. Assim, é o centro do mundo que a gente quer? É no centro? A gente está reivindicando o centro? Ou a gente está reivindicando dividir as responsabilidades desse centro? Será que a gente está reivindicando a construção de uma maternidade sagrada, monolítica? Ou a gente está mais interessada em dar uma borrada ali nas linhas da maternidade, dar uma desmanchada para caber mais gente na tarefa com a gente? Isso são reais coisas que eu penso todo dia e que eu gosto de ouvir outras mulheres falando, gosto de ouvir outras mães falando, porque a maternidade, para mim, é uma das experiências que mais ampliou meus horizontes, mas também que mais me fez não conseguir alcançar muitos deles. E, por isso, eu tenho todas essas dúvidas, né? Quando eu tive filho, eu falo que eu planejei tudo até o dia que meu filho nasceu. Dali para frente, eu tinha um berço, um carrinho e um sonho. Eu não sabia de nada que ia acontecer, gente. Por mais que eu fosse feminista há muitos anos, mãe feminista, a avó falou, quero ver quando você for mãe, você vai viver isso. Minha mãe falou, quero ver quando você for mãe, você vai ficar cansada desse jeito. Eu simplesmente não estava preparada. E, quando aconteceu comigo, eu encontrei muita solidão, encontrei muito desamparo, encontrei muita coisa na minha experiência feliz também, o que não é obrigatório para todas as experiências. Mas eu encontrei tudo isso. E é sobre isso que eu quero conversar aqui com essas mulheres hoje, sobre todos esses temas. A maternidade é um mundo, nenhuma experiência é única, né? Nenhuma experiência humana é única, mas elas podem, sim, ser muito particulares. E aí, para começar esse papo, eu vou chamar a Maria Ribeiro, que é professora da USP e da PUC São Paulo, e é autora de um livro que está sendo vendido aqui na Flipei, que é Ginecológicas, Nascimento Negro para Além da Tragédia. E eu queria puxar esse assunto com a Maria, porque a gente vai falar de maternidade como se fosse uma coisa única, né? Como eu falei, né? Essa instância, esse órgão, essa coisa que todo mundo vive igual, e não é. Eu queria saber, Maria, o que produz a interseção entre maternidade e violências de gênero com o elemento de raça, porque não é uma alteração simplesmente qualitativa, não é simplesmente uma violência majorada,
é qualitativa, é outro tipo de relação que a pessoa passa quando é uma mãe negra. Eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. Obrigada, Daphne, pela generosidade da pergunta. Quero começar também agradecendo a todas as pessoas, a audiência, também as minhas colegas de mesa, a organização da Flipei, em especial a Jéssica Balbino, né, autora de Porca Gorda, que também está à venda aqui na Flipei, além de ser curadora, e todas as pessoas que o capitalismo racial insiste em visibilizar. Então, todas as pessoas que trabalham na limpeza, na segurança, audiovisual, equipe de acessibilidade, Libras, que traduzem o nosso pensamento para um público mais amplo. Então, bom, eu estou aqui também para pensar o que representa ser atravessada por pelo menos 2 marcadores sociais da diferença, exemplo de gênero e raça. E, respondendo à sua pergunta, eu também não quero ser o centro do mundo. Sou mãe do Antônio, um menino de 10 anos de idade, porque o centro do mundo numa sociedade ocidental é a casa, né? Todas as pessoas passam pela casa. E aquilo que o capitalismo determinou é que alguém precisa ficar em casa para que a força de trabalho passe e se alimente, e se vista e descanse, e possa voltar finalmente para o chão de fábrica, para uma nova jornada de exploração. Então, para responder mais objetivamente a sua pergunta, o que significa, ou qual é a especificidade da maternidade negra, de antemão, o que me vem à cabeça é que a maternidade negra ela é atravessada por um duplo sacrifício. O primeiro sacrifício é que as mulheres negras precisam deixar suas crianças sob cuidados de outras pessoas para ocupar as casas de família, o que é um significante bastante interessante. Quem tem direito à casa de família, e uma vez na casa de família, ela é submetida, então, a jornadas extenuantes de trabalho e múltiplas violências. Então, nesse livro, no Ginecológicas, eu começo contando... Aliás, eu não começo. Eu escuto da minha mãe, que é uma médica, pediatra, neonatologista, uma cena de violência obstétrica que acontece no Sistema Único de Saúde, e ela é tão violenta e ela exibe tamanho horror que eu precisei escrever o livro para elaborar. E só recentemente eu me dei conta que a cena eu só conto nas últimas páginas, né? Apesar dela ter sido o disparador. Então, nesse livro, eu acho que eu vou responder objetivamente a sua pergunta, Daphne. Na página 110, tem um poema que se chama Oração, um poema que eu escrevi e eu vou ler. Diz assim: menino branco, toma um copo de leite branco. Deita, menino branco, no lençol branco. Come, menino branco, mingau branco. Sua colher branca é bonita. Sua mãe branca que me olha como quem castiga, porque eu sede, sono, fome, falta. Minha mãe negra é bonita também. Põe eu no colo quando, aflito na cama, eu grito toda noite e branco o quarto para fora me derrama. Então, a experiência da branquitude é uma experiência absolutamente pervasiva, que tem essa habilidade de desorganizar todas as relações sociais, incidindo também sobre as maternidades negras. E quando eu penso num outro significante da nossa mesa, que é a ideia de políticas de cuidado, eu penso que, no caso das mulheres negras, nós só podemos pensar uma política de cuidado que seja adjetivada. É a professora Raquel Gouveia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai cunhar o termo cuidado colonial. Então, estamos todas as pessoas submetidas a uma matriz colonial que repete, que emula a experiência da Casa Grande. Então, eu acho que o meu tempo
Já foi? Não? E aí, uma coisa que eu gostaria de pensar também, vim pensando nesse caminho, eu não sei se todas as pessoas sabem, eu não sabia, descobri pesquisando para esse nosso encontro, que em 2024 foi decretada uma política nacional de cuidado. Né? E quando você se volta para os marcos conceituais dessa política, marcos conceituais, eles vão apresentar os objetivos, o público-alvo e tudo mais. Nós lemos o seguinte, né, que reconhecer o cuidado como direito de todas as pessoas e responsabilidade compartilhada entre Estado, famílias, sociedade e setor privado é um dever. E o acesso ao cuidado de qualidade deve ser direcionado a grupos prioritários como crianças, idosos e pessoas com deficiência. E aí eu penso que é uma política evidentemente interessante e que representa, em certa medida, um avanço, mas, de certa maneira, ainda se organiza desde a lógica binária de que uma pessoa demanda cuidado e a outra deve cuidar. E aí eu gostaria de pensar com vocês o que significa uma ideia de cuidado que seja radicalmente ecológica. Né? Eu penso que é só dessa maneira que nós conseguiremos nos libertar da casa e das tarefas domésticas e tudo mais. Pensando ainda na especificidade dessa maternidade negra, né, que muitas vezes se vê associada a trabalhos subalternos, um outro disparador do livro que eu escrevi foi quando, durante a pandemia do novo coronavírus, né, uma pandemia planetária, cujo slogan global era "Fique em casa", 2 estados brasileiros, segundo a minha pesquisa, pelo menos, Pará e Pernambuco, classificaram o serviço doméstico como atividade essencial. E, entre as atividades essenciais, fui pesquisar também, que se mantêm, atividades essenciais que se mantêm operantes durante o enfrentamento de emergências sanitárias, né, de saúde pública, estão atendimento hospitalar e laboratorial, policiamento ostensivo, abastecimento de água, distribuição de energia elétrica, serviços funerários e, em alguns estados brasileiros, o trabalho doméstico, o que representa, no meu entendimento, o absoluto ocaso civilizatório para dentro de onde todas as pessoas, todas nós fomos dragadas. Então, esse livro ele começa a ser gestado desde uma cena de violência obstétrica, e aí eu fui pesquisar, bom, se a violência racial vai nos alcançar ainda no útero das pessoas que nos gestam, o que acontece com o arco biográfico de uma mulher negra? Então, o livro ele está dividido em 3 capítulos: Nascer, Viver e Morrer. E eu me dou conta de uma outra coisa que todas as pessoas já sabemos, que a violência jamais deixará de incidir sobre as populações não brancas de modo prioritário, começando com o nascimento e culminando com o sequestro do direito ao luto e também do direito à memória. Obrigada. Muito obrigada, Maria. E que maravilha começar a mesa dessa forma, Maria, porque resumiu muito das coisas que eu tenho pensado, e como eu estava conversando com elas antes aqui do começo, que muitas vezes eu tenho um pouco de dedos para falar, porque a maternidade ela forma a nossa subjetividade de muitas maneiras, de tantas maneiras que muitas vezes a gente se apega a coisas dela que nem sempre estão nos fazendo bem, mas que a gente às vezes está apegado, porque aquilo passa a ser, a gente acha que é aquilo que nós somos. E esse sair da casa, isso era dos meus grandes anseios quando eu tive filho, e ainda é hoje, num nível um pouco mais abstrato, ainda é uma das minhas grandes motivações de luta, né?
que a gente saia da casa como o centro, né? Muito obrigada, Maria, pela sua fala. E agora, gente, eu vou passar a fala para a Letícia Bassiti, que é atriz, performer, escritora e autora de 2 livros. Um deles está sendo aqui, o segundo que eu vou falar está sendo vendido aqui. O primeiro é Mãe, ou Eu Também Não Gozei. E o segundo, que está sendo lançado e vendido aqui, é O Cabra que Lambe Sal. E eu queria chamar a Letícia para ajudar a gente a refletir, né, dentro de todo esse currículo dela, em como que a arte, como as artes podem nos ajudar, podem nos auxiliar a desmontar um pouco essa figura da maternidade como um destino, essa figura da maternidade como algo biologicamente determinado, essa casinha, esse tanto de regrinhas que são colocadas quando a gente se torna mãe. Palavra, Letícia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, todos, todas e todes. Muito obrigada aí à Flipei. Eu lancei o meu primeiro livro na Flipei lá de 2019, em cima de um ônibus, subi uma bateria no ônibus, projetei, fiz videomapping e projeção no busão, e eu lá em cima lendo o Mãe, ou Eu Também Não Gozei. Então, voltar aqui com o meu segundo livro, que está à venda pela editora Reformatório, na banca da editora Reformatório, Cabra que Lambe Sal. É interessante, né, essa trajetória, assim. Como você disse, eu sou atriz, sou artista, sou mestra em artes cênicas, acabei de tirar meu mestrado. Pesquiso o corpo, pesquiso a performance urbana, me interessa muito. Realizo performances na rua. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho sobre uma específica que eu realizo. Mas eu acho que, para responder a sua pergunta, acho que a melhor maneira, assim, é talvez contando um pouquinho da minha história. Porque eu trabalho com autoficção, né? Eu tenho um trabalho de... não é autobiográfico e também não é ficcional, é algo que está no meio, é invenção da minha própria existência, inventar fabulações, fabular as minhas narrativas, que não são só minhas, mas também sair de mim, desse corpo branco, sudestino, classe média, né, desse lugar que eu falo, mas reconheço que as histórias, e uma história específica que eu vou contar para vocês daqui a pouco, não é só sobre mim. Por isso que eu invento a partir desse corpo. Então, é como se o meu corpo ele fosse veículo, ele fosse travessia, narrativa mesmo, para a gente subverter. E uma coisa que me interessa muito é pensar a subversão da palavra mãe. Eu não acredito na destruição da palavra mãe, porque algumas pessoas reivindicam por isso, né? Assim, já li muito sobre isso. Vamos destruir a palavra mãe, destruir a palavra mãe. Eu não sei se é destruir a palavra mãe o caminho, porque destrói, vai continuar existindo a função, vai continuar existindo a realidade, né? Então, talvez seja uma subversão. Quer subir, Sâmia? Não, venha, por favor. Uma honra falar do teu lado. Sâmia Bonfim, minha gente. Então, assim, como que a gente talvez pense a subversão da palavra mãe? Porque quando eu pergunto o que é mãe, e meus trabalhos, normalmente, eles vão para esse caminho, né? Os livros, as performances, a peça, o filme. O que é ser mãe? A mãe é quem cuida. Tá, não necessariamente. A mãe é quem gesta. Não necessariamente. A mãe é quem pare. Mãe é quem... Não necessariamente. O que é ser mãe? Porque quando a gente pergunta o que é ser pai, existe uma facilidade já na resposta, pai é quem cria, né? Como a função social atribuída à palavra pai, né? E mãe é o quê? Porque é meio nebuloso esse lugar do que é ser mãe, né? Tem, junto com essa palavra, a romantização, o amor abnegado, né? O instinto materno, a coisa de que, não, parir e gestar, como se fosse isso que definisse o que é ser mãe. Bom,
Para isso, essas perguntas, eu acho que a arte ela faz pergunta, né? A arte, ela inclusive, o meu trabalho ele abre para contradição, para ambivalências, para lugares que não me interessam muito na performance, no campo do teatro, da literatura, da poesia, dar respostas prontas. É mais, eu acho, que provocar no sentido de, eu brinco, né, deixar o buraco aberto, jorrando pergunta, né? Essa ideia de, eu tô com uma sensação, uma angústia aqui no meio do peito, um buraco no meio do peito, acho que eu preciso preencher esse buraco, é uma ideia falocêntrica que a gente tem, do preenchimento do buraco. Então, como é que a gente pensa o oposto disso? Deixar o buraco aberto, a minha arte é um pouco isso. Né? Ela vai lidar com sombra, com abjeção, com o grotesco, né? com o obsceno, com a pornografia, com lugares que não são gostosinhos de lidar, para abrir o buraco mesmo, deixar, né, a vagina escancarada, no sentido de jorrar a pergunta e não preencher com resposta. Em 2017, eu engravidei do meu primeiro filho, e é muito bom poder falar sobre isso hoje, mas sem culpa. Ainda tem culpa, infelizmente. Mas a culpa é difícil, né, de tirar da gente, ainda mais quando a gente é mãe. Eu engravidei do meu primeiro filho com dúvida da paternidade. Vou corrigir. Com dúvida de quem era o genitor. Porque pai não é genitor, genitor não é pai. Eu, né, branca, classe média, numa família cristã, engravidar nessa circunstância foi assim um negócio que ninguém comentou. Na minha família, como se isso não fosse uma questão. Assim, empurrou tudo para baixo do tapete, ninguém falou sobre isso. E eu segui com a gestação assim. Com muita culpa, com um medo absurdo. Comuniquei os possíveis genitores, falei a verdade para todos eles, de que eu estava grávida e não sabia exatamente quem era o pai. Na época, eu falava pai. No livro, eu continuo falando pai, porque eu acho que pai é interessante enquanto imagem, metáfora, enfim. E eles responderam para mim, esse filho não é meu, Letícia, eu nem gozei. E aí eu respondi, eu também não gozei, mas eu estou grávida. E aí o nome do livro é Eu Também Não... Mãe, ou Eu Também Não Gozei, por isso. Né? E aí a pergunta, né? Mãe, gozo, pai, gozo, corpo que goza, que corpos podem gozar, que corpos reproduzem e não podem gozar, justamente porque reproduzem. O que é gozo para um corpo com útero, o que é gozo para um corpo sem útero, enfim. Né? Ainda tem culpa, ainda tem medo, ainda tem muitas questões, né, na minha história, mas eu fui elaborando artisticamente. Então, se começou comigo essa história, numa experiência do meu corpo, se transformou num livro, se transformou numa peça de teatro, que até hoje eu apresento, desde 2019 eu apresento essa peça, se transformou num documentário, que se chama Eu Também Não Gozei, e hoje meu segundo livro, Cabra que Lambe Sal, de alguma maneira é a extensão disso. Né? As temáticas continuam, né? Os fantasmas são sempre os mesmos, as obsessões são as mesmas, né, para uma artista. E comecei a pesquisar o judiciário brasileiro, eu comecei a pesquisar, porque o judiciário brasileiro não dá conta da minha experiência. Até 2005, uma mãe que engravidasse e não soubesse quem era o pai do próprio filho, ou tivesse dúvida, se tentasse entrar na justiça abrindo o processo era negado de antemão. Então, o que significa um corpo que tem dúvida? Não sou só eu, gente. Eu recebo mensagens diariamente de mulheres ao redor do mundo que passaram pela mesma experiência que eu, passam pela mesma experiência que eu, e não tem justiça que dê conta. Então, elas dizem para mim, eu desisti, crio solo. Escolhi um pai para o meu filho. Enfim, essas histórias dizem respeito ao quê? Né? A um corpo que reproduz e que é totalmente voltado para esse corpo a responsabilidade do trabalho de cuidado. Por que a mãe é ainda vista como a única, exclusiva e melhor responsável pelo trabalho de cuidado? Como criar redes de cuidado? E aí, numa tentativa de elaborar essa história, né, numa tentativa de compreender juridicamente, psicanaliticamente, porque função paterna e função materna, por que a gente não chama de função parental? Por que a gente ainda diz em licença paterna e licença materna e a gente não está falando em licença parental? Por que a gente ainda não desvincula gênero, função biológica, sexo biológico, né, sexualidade? Por que está tudo emaranhado de um jeito binário ainda?
Essas perguntas, elas começaram, a partir de uma experiência pessoal, começaram a efervescer assim, dentro de mim. E aí, no final da pandemia, quando as coisas começaram a flexibilizar, eu estava confinada num apartamento, eu engravidei no meio da pandemia da minha segunda filha com o meu ex-parceiro, ele não é mais meu parceiro, que adotou o meu primeiro filho. Então, aí a gente começa a repensar parentalidades, né? Hoje, meu filho tem um pai que não é o genitor. E o genitor simplesmente desapareceu. Está por aí. Toca choro, samba aqui pela República. E hoje em dia eu nem quero também mais, porque não é sobre isso. Mas, né, obrigar um pai a ser pai, para quê? No final da pandemia, eu pego 2 cadeirinhas de praia, vou para o meio da rua, de máscara, grávida, coloco uma placa escrito "Converso com mães", fico 4 horas sentada na rua, sento na cadeira, outra cadeira na minha frente, vazia, e fico 4 horas esperando que mães que se sintam convocadas, pessoas que se sintam convocadas com o nome mãe, se sentem na minha frente. Essa é uma performance urbana. Não saiu totalmente de mim. Existe uma performer chamada Eleonora Fabião, uma performer brasileira incrível, professora da Unicamp, que faz essa mesma performance, só que a placa dela é "Converso sobre qualquer assunto". E aí eu começo a colher narrativas. Eu começo a escrever, eu começo a gravar, cato amigos meus do audiovisual. Não, porque é muito potente esses depoimentos, vamos filmar. Então, eu tenho um material enorme de mães falando sobre criar filhos, sobre experiências horrorosas e maravilhosas. E aí eu quero, talvez, acho que eu já falei demais, mas, e fechando, de uma dessas experiências do Converso com Mães, que eu chamo de Converso com Mães, essa performance, que eu estava na frente do Mosteiro de São Bento, chegou uma menina negra, acho que ela tinha 16 ou 17 anos, aí ela chegou para mim e falou assim: "Eu posso sentar?" Eu falei: "Pode, se você quiser, claro. Você é mãe?" "Eu sou mãe de irmão. Vale?" Aí "Se você quiser sentar, você pode sentar." Ela sentou e disse assim, a primeira coisa que ela perguntou para mim foi: "O meu irmão mais novo me chama de mãe. Você acha que isso é um problema?" Eu fiquei muda. Eu não conseguia falar nada. Assim. Eu fiquei olhando para ela e eu acho que eu não conseguia falar nada, que eu lancei uma pergunta: "O que é ser mãe para você?", que já estava meio previsível ali para mim. Mas revela tanto essa menina de 17 anos cuidando do irmão, que chama ela de mãe. E aí, volto à pergunta que eu comecei a minha fala: o que é ser mãe num Brasil com mais de 11 milhões de crianças sem o nome do pai no registro? O que é ser mãe? É uma pergunta que talvez não seja para a gente responder, é uma pergunta morta, sem resposta, mas que, de alguma maneira, essa não resposta faz a gente pensar, faz a gente refletir, faz a gente lutar politicamente por políticas públicas, mas também por mudança de mentalidade, porque, às vezes, me parece que política pública também tem que ter uma mudança dentro de casa, assim, dentro de casa. A gente tem que aniquilar essa ideia capitalista, patriarcal, de papai provedor, mamãe dona de casa e filhinho herdeiro do papai. Né? Eu não fiz isso de propósito, mas, de alguma maneira, engravidar naquela circunstância me colocou um pouco nesse corpo. Não é o corpo da santa grávida, da mulher grávida santificada, e também não é o corpo da prostituta, da puta, porque eu não sou trabalhadora sexual. Tenho muito respeito por esse trabalho, mas eu não sou. Então, que lugar que eu me encontro? Né? Eu vivi a vida assim, eu continuo vivendo meio assim. Uou! É isso. Muito bom. Essa intervenção sua, Letícia, essa que você estava narrando aqui agora, os vídeos que eu já vi dela que você postou são assim, experiências, gente. Eu acho que assistam, porque só assim para a gente entender como a experiência humana é complexa e inenarrável, em categorias que a gente passa, às vezes, a vida tentando se encaixar e nunca vai conseguir, porque não foram feitas para essa experiência humana que é isso, que é
seu filho nascer e você não se reconhecer imediatamente mãe. Quando eu fui mãe, eu demorei muito tempo para entender que eu era mãe, gente. É igual eu falei, eu estava com tudo planejadinho. Até a hora que ele saiu de mim. Dali para frente, eu não tinha noção do que ia acontecer. Demorou um tempo para eu falar assim, gente do céu, eu sou mãe. Olha só, a vida toda dessa pessoa aqui depende praticamente de mim. E é muito linda essa intervenção sua, Letícia. Os vídeos que eu vi, eu acho que eu tenho até alguns comentários lá meus nos seus, porque eu sempre fico muito tocada. E agora, gente, eu vou chamar a Bárbara IP, que é ilustradora e quadrinista, e autora, e está lançando, né, uma das autoras, junto com a Tatiana, esse quadrinho lindo aqui, que está lançando aqui, que é o Nos Braços dela. Lindíssimo, com ilustrações lindas. E eu vou provocar a Bárbara, querendo saber, Bárbara, assim, qual a extensão da maternidade e dos cuidados na vida das mulheres? Vamos lá, vamos ver se eu consigo responder essa pergunta. Mas eu fiquei pensando muito nessa palavra, né? Extensão do cuidado. Eu acho que tem, assim, como que eu posso dizer? O cuidado ele pode ser pensado assim num âmbito familiar, dentro da casa, né? Ele pode ser pensado numa comunidade, ele pode ser pensado numa nação, ele pode ser pensado na ancestralidade, na história, né? Na história das mulheres cuidando, né? Nessa expectativa que a sociedade cria em cima das mulheres pelo cuidado. E eu acho assim que o trabalho de cuidado, além de ser histórico e ancestral, em cima dos nossos ombros, assim, né? Quase que como um papel dado, né? Desde que você nasce mulher ou se identifica como mulher, ele é contínuo, ele não tem descanso, né? E nós sentimos muito isso quando nos cai uma função de cuidado dentro da nossa história, da nossa vida, assim, né? Então, a minha experiência pessoal é sendo mãe, né? Eu sou mãe de 2 meninos, o que é um grande desafio para mim, porque eu quero que eles cresçam com uma ideia de cuidado diferente da que eu cresci, por exemplo. Mas também é muito desafiador, porque eu não sou a única responsável pela educação dos meus filhos meninos, né? E eles também observam, eles aprendem através dos exemplos das outras pessoas que estão ao redor deles, né? Então, eles vão construir a ideia de cuidado, assim como todos os meninos e meninas, né, crianças, na vida deles. Então, eu acho que o cuidado é contínuo, né? E eu estava conversando com a Tati, que está aqui com a gente, que escreveu o livro comigo, Tatiana Ashkar, e a gente ficou pensando, contínuo e infinito. Aí a gente ficou pensando, mas essa palavra infinito, né? Será que ela não fecha muito a noção de cuidado? E aí, com o processo de criação da história em quadrinhos, a gente, na verdade, eu vou voltar um pouquinho. Não sei se eu respondi ou não a pergunta, mas foi essa reflexão que a gente fez juntas, né? Mas eu vou contar um pouquinho do processo de criação da história em quadrinhos e também um pouquinho da minha história, assim, como ilustradora e quadrinista, pensando e refletindo sobre esse tema, né? Para além de ser mãe solo, né? Então, o que aconteceu foi que eu comecei a me aventurar nos quadrinhos em 2022. A minha trajetória profissional é toda recortada, inclusive por conta da maternidade, né? Eu amo os meus filhos, eu amo criá-los, pensar sobre educação, para mim, é uma motivação muito grande. Mas a maternidade solo realmente dificulta muito nossa trajetória, né? E depois eu tenho os dados aqui, mas o número de mães solos no Brasil, acho que são 11 milhões, né, de mães solos, inclusive sendo maioria mães negras, mães solos negras, né? E ser mãe solo é uma condição muito difícil de você equilibrar, porque é isso, são muitas funções, né? E a gente não tem um descanso. Então, você está pensando em educação, você está pensando em saúde financeira, você está pensando em organização da casa, você está pensando em autocuidado. Então, são tantas funções que é quase impossível, né, de você abraçar todas ou de fazer minimamente bem, né, alguma
acaba ficando... E aí minha trajetória profissional foi toda recortada. Eu sou formada em oceanografia, nunca exerci a profissão. Depois fui estudar pedagogia, muito por conta do interesse pela educação. E dentro da pedagogia, eu descobri a ilustração, principalmente no universo infanto-juvenil, na área de livro ilustrado. E o livro ilustrado, ele conversa muito com a narrativa de quadrinhos, que traz, né, para o livro a narrativa não só no texto, né, mas também através da imagem, de uma sequência de imagem, né, da imagem sequencial. E eu me apaixonei, assim, eu me tornei leitora assídua de quadrinhos e comecei a fazer essa pesquisa. E eu enxerguei ali uma linguagem muito potente e de muito alcance, assim, né, e comecei a rascunhar. Na verdade, eu tinha publicado já um livro de educação ambiental sobre abelhas, porque meu ex-companheiro é apicultor, e a gente produziu juntos um material de educação ambiental nos quadrinhos. E aí, eu já tinha o meu primeiro filho, daí eu conheci esse meu segundo companheiro, tive o meu segundo filho. E aí, durante a amamentação do meu segundo filho, eu passei por situações muito densas, muito pesadas, assim, muito difíceis, né, de sentimentos de solidão, de exaustão. E eu não sabia nomear aquilo que eu estava vivendo. E eu lembro de olhar para o teto e pensar assim, nossa, só eu sei que eu estou vivendo isso. Eu preciso contar para alguém, saber se outras mulheres estão nessa mesma situação. E eu comecei a desenhar tudo isso que eu estava sentindo através dos quadrinhos. E aí surgiu o primeiro capítulo desse quadrinho, né, nos braços dela, que é um relato sobre uma mãe que amamenta no meio da madrugada. E aí eu tive esse encontro muito feliz com a Tati, que é jornalista, e a Tati tinha acabado de fazer um curso sobre economia do cuidado, e ela trouxe muitas informações, né, dessa formação que ela fez. E nós juntas conseguimos nomear e conseguimos compartilhar as histórias pessoais. E foi então que a gente pensou nesse projeto e aprovou através da Secretaria de Cultura do Estado, do PROAC, e aí foi possível ser publicado, né? E para começar a escrever os próximos capítulos, são 7 capítulos de recortes do cotidiano de mulheres que cuidam, e aí não entra só a maternidade, né? A gente também abordou as trabalhadoras do cuidado, né, que também têm uma invisibilidade muito grande em cima desses trabalhos que são essenciais, né, dentro do cuidado. Cuidadoras de idosos, babás, professoras, né, então não todas, mas algumas dessas pessoas que trabalham diretamente com o cuidado e que são, em sua maioria, mulheres, né, então tem os relatos aqui. E aí, antes de escrever as histórias, a gente abriu a escuta para outras mulheres, né, para a gente sair das nossas experiências pessoais e conhecer o relato dessas outras mulheres em outros contextos, né, de outras classes sociais, de outras raças, se diz assim, de outras raças. E aí a gente fez uma coletânea de histórias muito impressionantes, emocionantes, e não conseguimos publicar todas, porque não dá tempo dentro da execução do projeto, mas, com certeza, tem material para novas edições, assim. E nós construímos esses 7 capítulos, e são histórias sensíveis, né? E foi muito interessante esse processo, mas também o feedback de quem leu, né, essa obra de quadrinhos. Então, foram também muito emocionantes, que a gente sentiu esses feedbacks de reconhecimento. Nossa, eu me vi aqui no livro, eu resgatei uma memória de quando a minha avó cuidava de mim e acontecia assim. Então, essas emoções aflorando, eu acho que esse trabalho ele reflete muito no que a Letícia falou, na sensibilização, na conscientização sobre o trabalho de cuidado, para essas mulheres conseguirem nomear, quantificar, né, e questionar mesmo, né, questionar que esse trabalho ele não tem que estar dentro da esfera privada sobre as costas somente das mães, né? Ele tem que ser pensado, por exemplo, no exemplo da amamentação, né? Nós queremos amamentar com leite materno, mas quais são as condições para isso, né? Nós queremos a saúde das nossas crianças com leite materno, mas a gente tem que ter essa responsabilidade compartilhada, né? Tem que ter essa consciência
dentro da empresa que a gente trabalha, dentro dos espaços públicos, porque fica realmente muito pesado essa responsabilidade só nos ombros das mães, né? Então, eu acho que é uma obra que tem esse papel de reconhecimento dentro das histórias. Também tem de dar luz para um trabalho que é invisível, porque nós também ouvimos relatos de muitos homens, por exemplo, que estavam ao lado do trabalho de cuidado acontecendo e, de repente, não conseguiam enxergar essa sobrecarga, não conseguiam enxergar de que maneira eles poderiam estar aliviando ou distribuindo mesmo, né, se apropriando também. Foi uma questão que a gente levantou muito durante o processo de criação do livro, assim, né? Mas e aí, a gente entrega para os nossos companheiros e porque muitas vezes também não é só entregar, né? Eu acho que existe um aprendizado de como cuidar, né? E tem que ter tanto a disponibilidade, eu quero aprender, e também tem que ter o aprendizado, porque acho que nós, mulheres, carregamos com a história, com a ancestralidade, com a forma como a gente brinca na infância, a gente tem um aprendizado muito assim, histórico mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar sobre ensinar também a distribuir esse cuidado, e também não fora da esfera privada da família, também na comunidade, também com políticas públicas, né? Então, eu acho que essa responsabilidade tem que ser distribuída. E aí, eu acho que o quadrinho cumpre muito esse papel, tanto de reconhecimento como de letramento mesmo, né, sobre o trabalho de cuidado. Também tivemos feedbacks de resistência, né? Ah, não, eu já cuido, eu sei como cuidar, né? Então não preciso ler. Isso acontece muito, a gente tem feito rodas de discussão sobre o trabalho de cuidado, levando o quadrinho para vários lugares. Inclusive, uma das nossas metas era ir até Brasília e entregar na sua mão, Sâmia. Então, é uma realização hoje, esse encontro. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, enfim, também tivemos muita também esse feedback da resistência. Não vou ler esse livro, ele não me representa, né? Então, trabalhar com isso, assim, né? Com levar à luz mesmo para o trabalho de cuidado. E aí eu só queria mostrar uma imagem que a Letícia também falou sobre culpa. Ai, será que eu vou achar agora? Peraí. Obrigada. Não sei se eu vou achar agora, que eu estou um pouquinho nervosa. Aqui vou mostrar outra imagem, não sei se todo mundo vai conseguir enxergar. O momento que uma mãe... não vou contar, não vai dar spoiler. Mas uma mãe teve um momento forte aqui, um sentimento forte, né? E o livro ele está ali na banca da UGRA. Claro. Obrigada. O livro está disponível ali na banca da UGRA, que é a livraria de quadrinhos, aqui na Flipei. E também comigo e com a Tati, quem quiser adquirir, pode procurar a gente durante a feira. E é isso, o meu trabalho como ilustradora é pensar essa narrativa, né, transformar ela numa sequência de imagem ou numa imagem. E é um processo de criação muito intenso, assim, muito importante, e também me fez refletir muito como mãe. E assim, na minha trajetória foi muito importante nomear o que era o trabalho de cuidado, o que era a exaustão materna, e traduzir isso em imagens foi um processo muito emocionante e potente, assim. É um lugar que eu acho que todas as mulheres têm que experimentar. O lugar da criação, ele também é transformador. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço, Bárbara. Você falou do reconhecimento, né? Eu imediatamente abri o livro assim e fui passando e eu me reconheci assim
que é a imagem da mãe deitada depois de amamentar com um peito para fora, assim. Eu tinha tanto medo, gente, hoje eu ainda amamento, mas quando eu amamentava mais intensamente, porque eu estava completamente desensibilizada, assim, do peito para fora. Eu tinha muito medo um dia eu levantar e sair andando de casa com o peito para fora, assim, porque você chega num ponto que você perde a sensibilidade, assim, da hora que você está com roupa e da hora que você está sem roupa. E eu abri, foi a primeira cena que eu vi, e eu falei assim, gente, era eu todinha, era eu 100%, quando meu filho era mais novinho. E você falou uma coisa, Bárbara, que me tocou muito, que é uma coisa que eu também tenho um menino e que, naturalmente, por tudo que a gente vê hoje em dia, aí é uma grande preocupação minha, né? Nós não somos, efetivamente, no mundo real das coisas, nós não somos as únicas que educamos nossos filhos, né? A gente tenta, mas na vida real, nossos filhos vão ser educados por várias experiências, por várias coisas que eles vão encontrar no mundo. Entretanto, nós somos as únicas responsáveis. O fato é que não somos só nós. Nossos filhos, inclusive, muitas vezes vão rejeitar o que a gente falar. Meu filho tem só 3 anos e tem coisa que ele rejeita na hora que eu abro a boca. Mas nós ainda somos as responsáveis por isso. Nós ainda somos, porque a mãe não, o cara não sabe lavar a louça, porque a mãe dele não ensinou. Então, assim, né, como que a gente não consegue, a gente está tentando ainda encaixar, né, dentro de coisas que não são reais, não são fáticas, né? E como eu falei, gente, quando eu tive filho, o menino nasceu, eu fui descobrir o mundo, né? E quando ele nasceu, ele tinha uma alteração na boquinha que ele não conseguia amamentar, e eu só saí da maternidade com a indicação de ir num pediatra no dia seguinte, nem isso eu tinha. Não tinha pediatra, não tinha nada. Lembrei de alguém que me falou de um pediatra, fui. E eu tenho assim, gente, todo respeito pelos trabalhadores da saúde, mas eu tenho muito medo. E eu nunca falo, tipo, da minha militância política, do meu trabalho, nada para os trabalhadores, para quando eu vou numa consulta, ainda mais sem indicação, igual eu fui. Só que eu estava no puerpério e eu cheguei, assim, eu acho que a mulher abriu a porta, eu já falei, meu nome é Dafne Sena, eu sou co-vereadora da bancada feminista do PSOL, porque eu estava completamente nervosa, assim, foi uma coisa de louco, assim. E meu filho não consegue mamar. Foi assim, que eu cheguei. E na hora que eu falei do PSOL, ela virou e falou assim, você é do PSOL? A Sami apoia muito o nosso trabalho em tal lugar, não sei o quê. Na hora, gente, é como se tivesse um elefante tirado a pata do meu peito. Assim, eu respirei. Eu falei, poxa, se essa mulher tem a Sâmia como inspiração, eu tenho a Sâmia como uma referência também, em algum lugar aqui a gente vai se reconhecer. Foi assim, não foi um negócio, Sâmia, que foi tipo essa profissional. Meu filho tinha uma questão maior, eu tive que ir num 5 profissionais. E fui desse jeito. Oi, eu sou a Dafne, eu sou do pessoal, não sei o quê. E todos eles viravam e falavam, não, eu só admiro muito a Sâmia. Eu falei, gente, então é isso. A Sâmia é quem vai abrir os caminhos aqui para o meu filho mamar. E meu filho, no final das contas, mama até hoje. 3 anos e está mamando, gente. Então, eu agradecer a Sâmia pela influência, pelo trabalho, pelo, né, incrível que ela faz. E, claro, palmas. E perguntar, Sâmia, o que a gente tem que ter em mente quando a gente vai pensar políticas públicas para as mães? Oi, gente, boa noite. Que bom ouvir o teu relato, Dafne. Eu estava brincando com a Letícia. Você podia ter passado por outros profissionais que eu falo, nossa, aquela horrorosa, mas que bom que você foi por um lado de, enfim, daqueles que também atuam na área, que sensibilizam e acabam acompanhando, né, a formulação de políticas públicas. Mas, gente, pedir desculpas pelo atraso. Eu cheguei de Brasília, que, aliás, essa semana, né, gente, foi assim... Enfim... Vamos, né, assim, conseguimos ali, mas a luta segue, porque os caras estão preparando coisas muito piores do que a gente já pôde ver, mas vamos falar aqui do que nos interessa. Bom, primeiro, eu acho tem uma discussão muito importante que ganhou muita força nos últimos anos, sobretudo com a contribuição militante de intelectuais, escritoras, acadêmicas, da nossa militância mesmo como mães, mulheres feministas, que é o reconhecimento, né, do cuidado como um trabalho e, portanto, indispensável para a acumulação capitalista. E o quanto o capitalismo invisibiliza e torna naturalmente, como se naturalmente feminino fosse, para fingir que também não é o trabalho. E que, portanto, retirá-lo da esfera da produção, considerá-lo única e exclusivamente como da reprodução da força de trabalho. Porque reprodução da força de trabalho é óbvio, um operário, pensar na figura clássica do trabalhador, né? Ainda que
é uma visão que a gente, né, precisa superar, mas, bem, vamos lá. O trabalhador, o operário, para sair de casa, ele precisa estar com a roupa limpa, precisa estar alimentado, os filhos precisam estar bem cuidados, tem todo o aspecto ali, né, da garantia do cuidado, e, geralmente, é a figura da mulher, da mãe, que garantiu toda essa reprodução para que a força de trabalho dele pudesse ser vendida. Se não fosse naturalmente, considerado naturalmente feminino, e se como trabalho, se fosse visto como trabalho, não teria a serventia que tem para o capitalismo essa nossa hiperexploração, o nosso grau de exaustão, de adoecimento mental, de culpa e de impossibilidade, muitas vezes, para a maioria das mães brasileiras, ou quiçá do mundo, de se verem como outras coisas para além de mães e cuidadoras, porque esse também é um debate. Quando a maternidade se apresenta para a gente, além da amamentação, puerpério, tudo, né, o nosso tempo é praticamente todo dominado, pelo menos ali no início, né, da vida dos nossos filhos, pela lógica da maternidade, pela maternagem. Então, nos vê como sujeitos políticos, como mulheres, como, enfim, pessoas que têm as suas práticas sociais, sexuais. Para muitas mulheres, demora muito tempo. Mas é porque é isso, a maternidade, portanto, o trabalho reprodutivo, visto como natural, se torna uma exaustão, porque, na maioria dos lares brasileiros ou na sociedade, não é compartilhado e não é visto como algo que deve ser socializado, que eu acho que é isso que, em última instância, a gente defende, né? Ver o cuidado como um trabalho é mais do que só uma definição política, é uma transformação completa da forma como a gente vê o mundo, da forma como o capitalismo se organiza. É por isso que eu considero uma luta anticapitalista, no sentido em que a hiperexploração das mulheres, ao maternar e a todos os demais trabalhos de cuidado, está a serviço disso, dessa desigualdade, dessa lógica de exploração e da sua acumulação. Hoje, a gente conquistou, no Congresso Nacional, e foi sancionado pelo presidente Lula, a Política Nacional do Cuidado, que eu considero um marco legal muito importante, porque, antes disso, não havia legislação que reconhecesse o cuidado como um direito e cuidado como trabalho. Então, esse conceito, hoje, ele existe na legislação brasileira. Mas aí muitas mulheres, mães, me perguntam, mas cadê a Política Nacional do Cuidado? Onde que ela está existindo? Assim, o que a gente teve de ganho concreto nas nossas vidas? E aí, quando você não a vê, talvez o principal motivo, talvez não, tenho certeza que o principal motivo é porque não tem, entre aspas, dinheiro para colocá-la em pé. Dinheiro tem. Espera aí, vou corrigir o que eu disse. Óbvio que dinheiro tem, mas não há espaço dentro da atual lógica fiscal para que se invista em políticas públicas estruturalmente para que as mães estejam menos sobrecarregadas. E do que se trata? Política de universalização das creches, licença parental, redução da jornada de trabalho. Hoje existe uma autorização para servidoras federais que são mães atípicas terem uma jornada de 30 horas. Nós temos um projeto para que isso se estenda para todas as mulheres trabalhadoras. Nunca andou esse projeto no Congresso Nacional. Por que será que nunca andou esse projeto no Congresso Nacional? Primeiro, porque ali há exceções, mas há uma maioria de homens que não fazem a menor ideia de onde estão os filhos deles, se eles são pais ou não. Isso nunca foi uma questão, muito menos para eles. O fato de terem filhos não é uma questão para a atividade política deles, não é uma dificuldade e, portanto, não é uma preocupação. E também porque a maioria é defensor do quê? Justamente dessa lógica capitalista de exploração desse mundo do trabalho completamente desigual que recai, né, sobre as mulheres a maior dificuldade de tudo. Mas também de pensar temas como centros, espaços de socialização de idosos, por exemplo, as 1000 especificidades que as mães atípicas têm, tendo em vista que o grau de dedicação que precisa ter para o cuidado, muitas vezes, é muito maior do que do restante das mães. E, detalhe,
90% dos genitores, quando descobrem que seriam pais, mas são genitores, né, de crianças com deficiência ou neurodivergentes, vazam, somem. De nada, imagina. Enfim, então, a gente precisa reconhecer que toda essa falta de políticas públicas tem um propósito, que é justamente a manutenção do estado de coisas. E, no mandato, no Congresso, a gente busca sugerir propostas que tentem, claro, dentro dos marcos do capitalismo, evidentemente, ao menos trazer luz para esses temas e tentar, de algum modo, fazer com que o Estado se responsabilize também, porque é uma responsabilidade das famílias, do Estado e da sociedade, de maneira geral. O cuidado, pelo menos assim deveria ser, com políticas de lavanderias coletivas, restaurantes coletivos e populares que pudessem desafogar as mulheres. E por que eu digo mulheres? Né? Aqui não se trata de um reforço, né, da figura feminina para exercer esse papel, mas é um reconhecimento que, em função do machismo, é exercido majoritariamente pelas mulheres, e esse trabalho invisível das mulheres tem esse propósito. Mas, por outro lado, para nem tudo ser só, né, pessimismo, ou então horror, né, dor, e as que são mães aqui devem, enfim, se identificar, né, com o que eu estou falando, mas, por outro lado, eu pensei muito também no tema dessa mesa, né, do lute como uma mãe, porque é que, muitas vezes, acho que, sobretudo, quando nós vemos governos de extrema-direita, que são o programa máximo dessa lógica capitalista, de um programa ultraliberal e autoritário, porque são essas figuras femininas, muitas vezes mães, que estão ali na linha de frente do enfrentamento. Porque também são essas figuras, esses sujeitos políticos, os que mais sentem os impactos das políticas ultraliberais. Porque, quando você desmonta a Previdência, por exemplo, significa que não vai ter política de acolhimento, de seguridade social para essas mães e para os seus filhos. Quando o SUS é desmontado, quando alguém fica doente, quem é que sai do trabalho para garantir que o idoso, que a criança, que o marido, que o irmão possa ser cuidado? Também é a figura da mulher, é a figura materna, de maneira geral. Porque, quando se tem o avanço de uma lógica de extermínio por parte das forças de segurança pública, são milhares ou milhões de mães, pretas, sobretudo, que choram as mortes dos seus filhos por conta dessa lógica de genocídio. Então, o avanço da extrema-direita, da política ultraliberal, atinge, sobretudo, essas mulheres trabalhadoras, essas mães, e, portanto, também estão no centro do enfrentamento a esses governos de extrema-direita. E aí, para concluir, entre tantas coisas que aconteceu essa semana no Congresso, uma das cenas que eu acho que chamou bastante atenção, a mim, pelo menos, foi que, naquela turba golpista que inviabilizou o Congresso, e aquilo não tem nada a ver com obstrução, eu adoro fazer, fazia muito durante o governo Bolsonaro, agora um pouco menos, evidentemente, mas às vezes é necessário fazer também, não nego. Porém, o que eles fizeram não foi obstrução da pauta. Eles sequestraram o Congresso para um projeto golpista. Era evidente, era uma tentativa de continuidade do que aconteceu no 8 de janeiro. Fizeram de tudo. Empurrar, utilizaram métodos, enfim. O questionamento não é o método, mas é o propósito do que fizeram. E vocês devem ter visto que uma mulher deputada sentou na mesa diretora, na cadeira do presidente, com a sua bebê de colo, de 4 meses. Essa cena gerou muita discussão, certo? Porque, assim, não é raro, né, você ver uma parlamentar com o seu filho no Congresso. Às vezes, o Hugo está lá comigo por uma necessidade. Não gosto de levar para lá. Eu acho que nem adulto, aquele lugar não é bom nem para adulto, muito menos para uma criança de 4 anos, honestamente. Mas nós sabemos que, às vezes, é uma necessidade. E que bom seria se todas as mães trabalhadoras pudessem, inclusive, levar os seus filhos nos momentos de aperto. Isso não é uma realidade para a maioria das mães trabalhadoras, e, por isso, muitas são expulsas do mercado de trabalho. Vamos lembrar que 50% das mulheres que retornam da licença maternidade saem do mercado de trabalho porque não tem com quem deixar, e o patrão nunca vai entender que isso é um tema, é uma realidade, e é fático na vida dela, não há o que fazer. Pois bem, são raras as vezes em que nós vemos as políticas parlamentares com os seus filhos e filhas.
E a gente viu ali. Mas aqui não se trata, obviamente, de criminalizar ou de negar que uma mãe possa estar com seu filho dentro do parlamento, que seria uma hipocrisia imensa da minha parte, que, afinal de contas, faço isso e defendo, né, que muitas outras mães possam lutar ao lado dos seus filhos, carregando os seus filhos. Muitas lideranças de movimentos sociais fazem isso, inclusive de momentos de enfrentamento profundo com a repressão policial, momentos de despejo, de reintegração de posse, sim. Tem cordões de mulheres na linha de frente. Agora, o que aquela mulher estava defendendo é o avesso, é uma subversão de uma política que garanta cuidado para as mulheres trabalhadoras e para os seus filhos, que garanta uma sociedade que rompa com essa lógica de hiperexploração, de burnout, de exaustão e de trabalho invisível que serve para a acumulação capitalista. É o oposto. Ela está ali para aprofundar tudo isso, e ainda sob uma lógica autoritária, que, em última instância, reprime outras mães, explora outras mães, e, por isso, que ninguém ali é inocente, ainda mais aquela mulher que é uma das principais figuras do fascismo no sul do país. Aqui ela não tem tanta expressão, mas socorro, tá? Ela é uma das mais perversas, ou, enfim, uma das principais ali representantes do neofascismo brasileiro, sem a menor dúvida. Então, vamos lembrar das mães que lutam com seus filhos no colo nessa perspectiva, numa perspectiva de quem enfrenta um sistema que aprofunda a relação de exploração, e não dessas que utilizam os seus filhos como o termo que ela utilizou, um escudo humano para se proteger de um movimento que era extremamente necessário ali, que era restaurar o Congresso. E aqui eu falo não porque era necessário restaurar a grande instituição fundamental que seria o Congresso Nacional, porque daí eu fico mais com aquela linha das últimas semanas que estava no Twitter de que o Congresso, de fato, é um inimigo do povo, porque não atua para defender os nossos interesses. Porém, porque aquilo se tratava de um motim golpista que precisa ser repudiado, que, infelizmente, não teve ainda os seus últimos capítulos, mas que vai ter ali muita gente nas ruas, mas também mulheres trabalhadoras, feministas e socialistas enfrentando no Congresso Nacional. Eu acho que é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Sâmia. E a gente está falando de políticas públicas, né? E toda vez que alguém vem me pedir apoio para aumentar a licença paternidade por alguns dias, eu fico muito brava, gente. Posso ser polêmica. Mas eu sempre posso ser polêmica, mas eu sempre falo assim, gente, por que a gente não está... Tem um projeto tão bom da Sâmia, que fala de licença parentalidade, que muda o vocabulário sobre o tema. Por que nós estamos mantendo o que a Maria falou no começo, que essa binariedade tem uma pessoa que precisa de cuidado e uma outra que vai cuidar e uma outra que vai ajudar ali no máximo? Ela vai ficar 30 dias a mais com você, mas essa manutenção dessa lógica, isso me irrita tanto. E eu vejo muito essa defesa. Não, mas vai ajudar. Mas até que ponto, né? Até que ponto as políticas públicas, igual a Sâmia falou, não precisam de também corresponder a uma mudança de como a gente vê os papéis, né? E como a gente faz realmente diferente. Não me interessa muito mais a manutenção desse lugar de que as crianças precisam de um cuidado. Porque esse um cuidado qualquer, genérico, sempre vai cair na nossa cabeça. As crianças precisam de cuidado, pessoas precisam de cuidado. E cuidado todo mundo pode dar, gente. Cuidado todo mundo, estando ali, mais ou menos, né, aprendeu, não sei o quê, todo mundo pode dar. Ninguém precisa de ajudar, todo mundo pode contribuir de fato. E eu acho que, ultimamente, eu tenho me interessado muito mais por políticas públicas que falam nesse nível de coisas. E eu queria agora abrir para o público, gente. Quem quiser fazer perguntas, quem quiser fazer contribuições. Alguém aí está interessado?
Boa noite a todas, todos e todes. Obrigada pela presença de vocês. Foi muito maravilhosa essa mesa. A fala de todas, me identifiquei muito. Sou mãe. Minha filha vai fazer 10 anos. E foi muito difícil para mim essa experiência também. Ainda está sendo muito desafiadora. Eu não consegui voltar a trabalhar assim, no mercado formal. Eu que busco minha filha na escola. Ela fica só 4h30 na escola. Não é perto. Não tem quem faça isso por mim. Ela não está aqui comigo porque ela está com o pai. Esse final de semana é dele. Mas é tudo muito difícil, né? E obrigada, Sâmia, por levar a nossa voz, né, para o espaço político, para o Congresso, e levar essa luta, que é muito importante. E todas vocês, as escritoras, artistas, também por narrar isso também, ajudar a gente a nomear essa experiência que é tão invisibilizada mesmo, né? Enfim, e também aqui no meio da esquerda, assim, né, muitos falam do trabalho produtivo, e é isso, né? É um trabalho tão exaustivo e a gente não recebe nada por ele, sabe? E a gente é criticada o tempo todo e, enfim, é muito duro mesmo, muito duro. E agora a minha filha está numa fase assim que ela é muito pescada pela coisa do consumo, sabe? E daí eu queria também colocar essa questão, assim, né, de que precisa ter regulamentação, assim, porque é um mercado absurdo pescando as crianças. E também tem a questão das telas, né? E é muita propaganda. E eu estou me vendo nessa dificuldade de propiciar lazer para minha filha e sem dinheiro, entendeu? Tipo, tá difícil. E não tem regulamentação nenhuma sobre isso, né? As crianças são alvo de consumos. A maioria dos lugares que a gente vai não tem espaço para as crianças. Aqui na Flipei, eu fiquei procurando, será que tem? Às vezes aqui no galpão do MST, eles colocam uma cama elástica e tal, né? Mas é muito essa coisa do cuidado compartilhado, né? A gente olhar para os espaços e cadê as crianças, né? Foi pensado para as crianças estarem aqui. É isso, né? Eu acho que ampliar esse olhar e queria que vocês comentassem, né, sobre essa questão do consumo do capitalismo e como a gente protege as nossas crianças disso. Eu não vou nem comentar, gente, porque isso é literalmente tudo que eu penso. Eu não nem durmo, porque é tudo que eu penso, assim. O que eu vou fazer? Porque meu filho hoje tem 3 anos e ele já pede. Ele já pede coisas, ele já pede vitela, ele pede coisas, e eu ainda consigo segurar. Mas e é o que ela falou, a gente não tem o apoio. E aí a gente também entra no debate da regulamentação das redes sociais. Alguma aí de vocês quer se aventurar? Sobre a regulamentação, acho que não vou falar sobre isso, porque também não preciso entender melhor sobre tudo isso. Óbvio que eu tenho opinião sobre isso. Eu tenho 2 filhos, uma de 3, outra de 7, Pedro e Luna. Realmente é uma metralhadora de informação e de imagem o tempo todo. A sorte é que eles não ligam tanto. Eles gostam de assistir filmes do começo ao fim, filmes da Pixar. Então assiste lá o Procurando Nemo, sabe? Eles não são muito mas não sei se também é porque eu não assisto, eu não sei exatamente. Mas eu queria dizer uma coisa sobre os espaços que não abrem espaços para as crianças, né? É uma luta que eu tenho também, é uma revolta que eu tenho também em relação a isso. E mesmo fico aqui, né? Foi a mesma coisa. Quando eu entrei aqui, eu fiquei olhando assim várias pessoas com crianças para lá e para cá, mas sem uma estrutura para estar com essas crianças, né? Eu estou vendo crianças aqui, tá meio caos em cima no colo da mãe, né? E quando que a criança vai deixar de ser um problema para quem está no espaço também? Porque se a criança é um problema, a mãe também é um problema, consequentemente, nesse Brasil que a gente vive. Se a criança não pode entrar, a mãe não pode entrar também no espaço. E eu tenho um projeto que é embrionário, está começando, que é o Mátria Amada, Mátria_Amada, quem puder seguir. E eu estou fazendo ocupações Mátria,
O ano passado eu fiz no Sesc Consolação. Eu estou tentando ocupar lugares cada vez mais. E, justamente, onde pais, mães, cuidadores, educadores, crianças possam coabitar, coexistir. E aí, quem sabe, é o embrião aí de uma rede de cuidado, né, uma tentativa. E aí, assim, é um festival, né, com teatro, com música, com performance, com mesa de debate, com literatura, com espaços literários, em que todos possam coexistir. Eu fiz essa primeira experiência, dei uma oficina de escrita de 4 dias com mães e as crianças no mesmo espaço. Foi uma coisa muito louca, caótica, uma gritaria, um negócio louco, lúdico pra caralho, mas assim foi incrível. As mães, elas choravam durante a oficina com o bebê, amamentando o bebê, e falaram para mim, obrigada, porque eu sempre quis fazer uma oficina de escrita e eu nunca consegui, porque eu não tinha acesso, porque eu sou mãe solo, não tenho como levar meu filho, não tenho quem deixar. Como é que eu escrevo? Como é que eu estou num ambiente coletivo? Então, foi uma experiência ali pequena ainda, mas muito potente, de criação literária, poética, com mães e crianças habitando, e não só mães, porque tinham homens também. Então, homens que não são pais, tendo que lidar com crianças jogando tinta para cima, subindo no colo, berrando, gritando, atravessando o espaço. Ou seja, não era um ambiente elitizado, burguês, da escrita branca, dentro do seu escritório, à luz de velas, escrevendo Romance da Vida, que é uma figura do homem colonizador branco escrevendo. É o contrário disso. Era a galera escrevendo no meio da gritaria, da criançada subindo no cabelo, assim, né, e mamando. Então, é uma luta mesmo que eu nem sei direito como fazer. Eu vou tentando no meu espaço de artista, assim, as crianças assistirem peça de teatro e não ser um problema o choro da criança na plateia. Ao contrário, né? Como que esse choro interfere, como que esse choro faz parte, como que a gente lida enquanto um coletivo nessa rede de cuidado. Porque, assim, eu engravidei, a minha família, eu tenho a minha rede de família é mínima. Minha mãe, meu pai. Agora, pensando para além dos meus parentes, meus amigos? E a galera que some depois que eu engravido? E a galera que fica depois que eu engravido? E as pessoas que, às vezes, me mandam mensagem, Letícia, quer um final de semana? Né, quando eu era mãe solo. Hoje eu não sou mais mãe solo, mas quando eu era, quer um final de semana para você? Posso buscar? E vai fazer o que você quiser. Então, acho que é isso. Quem não é mãe, quem não é pai, também pode criar essas possibilidades, oferecer, porque essa rede ela não é construção fácil. Ela não está dada. A mãe não sabe o que fazer. A mãe, inclusive, acha não, ninguém vai cuidar melhor do que eu. Essa é a mudança de mentalidade. Né? Ninguém vai cuidar melhor que eu. Como assim eu vou deixar meu filho com quem? Com você? Né? E é tão lindo, é tão bonito. O prisma, o caleidoscópio, quando a gente vê a criança sendo criada e cuidada por um caleidoscópio de possibilidades, assim, né? Vou contar uma coisinha que, quando eu me separei, o meu ex-companheiro, enfim, começou a sair com uma outra mulher e foi viajar com os meus filhos e com essa outra mulher. E no primeiro momento eu fiquei em pânico. Falei, como assim? Vai viajar? Eu não conheço essa mulher. Como assim? Meu Deus do céu. Beleza, foram viajar. Quando voltaram, o Pedro, meu filho de 7 anos, foi escovar o dente um dia. Fui escovar o dente com ele. Ele, mamãe, tem que escovar a língua. Aí eu olhei assim, é verdade, filho, tem que escovar a língua. E eu me dei conta de que eu nunca tinha falado que ele precisava escovar a língua. Falei, quem te falou isso, filho? Ah, a fulana de tal, que a gente foi viajar junto e tal. Aquilo, para mim, podia soar como que ciúmes, que horror, a namorada do meu ex, filha da mãe, tá criando meu filho, cuida melhor que eu. Mas eu respirei e falei, isso é rede de cuidado. E isso é um lugar que tem a ver, inclusive, com não monogamia, tem a ver com vários lugares aí de afeto, que não é o núcleo, a família como núcleo central e mais importante, mas todos estão cuidando. E que bom que ela está cuidando do meu filho. Que bom que ela está ensinando ele a escovar a língua. Uau! Não fui eu que ensinei isso, foi outra mulher. Que ótimo. Né? Então, quando a gente fala de políticas públicas, mas também de mudança de mentalidade nas pessoas, aqui, quem está aqui, está vendo que tem uma mãe sentada com a criança, ela não está conseguindo se ajeitar, está exausta, esbaforida, você quer que eu segure para você? É uma chavinha que muda. Né? Assim, então, é difícil, mas a gente precisa caminhar junto assim, nesse sentido. Mais alguém, gente, quer contribuir? A Maria. Qual é o seu nome?
Ah, não vou conseguir ouvir. Ana, obrigada, gente. Olha o poder do coletivo, né? Ana, eu entendo que a sua pergunta ela vem de um lugar de urgência. Então, eu vou compartilhar uma perspectiva. Eu penso que, muitas vezes, nós olhamos para as crianças desde uma perspectiva que é também etarista. Acho que estamos, todas as pessoas, capturadas pela sociedade de consumo. Então, esse projeto de libertação precisa pensar desde esse lugar que é comunitário. A J. Mombassa, num livro Não Vão Nos Matar Agora, aliás, Não Vão Nos Matar Agora, ela diz o seguinte: é preciso que a gente ultrapasse essa ideia de uma ontologia integral e passe a se reconhecer desde os fragmentos que somos. Somos todas as pessoas fragmentadas por essa violência colonial que é atualizada pelo capitalismo racial. Então, me interessa pensar, por exemplo, o que é cuidado. Acho que foi Bárbara fez essa pergunta, e eu fui pescando aqui alguns caminhos no livro, enquanto no seu livro, e da Tatiana. Pensar o que é cuidado, né? E eu acho que eu que estou ocupada com o ciclo gravídico puerperal e com, enfim, a violência obstétrica, eu queria compartilhar uma coisa com vocês em relação a essas particularidades da maternidade negra. Eu sou também professora na Faculdade de Medicina de Botucatu, na disciplina de Saúde Integral da População Negra. Uma disciplina, a Política Nacional de Saúde da População Negra, ela é de 2009. A disciplina está na sua 2ª edição. E qual é a importância da Política Nacional de Saúde da População Negra? Uma pergunta bastante legítima é: se somos todas as pessoas humanas, qual é a particularidade em saúde da população negra? E, para relembrar um outro nome também aqui, o Frantz Fanon, que completa 100 anos de nascido, nesse ano, em 2025, o Frantz Fanon ele cunha um conceito que é o conceito de sociogenia. Então, algumas violências vão se inscrevendo na nossa genética e vão sendo passadas, então, nessa linhagem. E então, essa política ela vai dizer que existem doenças prevalentes na população negra, exemplo de anemia falciforme, diabetes tipo 2, eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Eclâmpsia e pré-eclâmpsia é um quadro quando o corpo gestante identifica a pele do corpo gestado como um organismo malquisto, né, que deve ser eliminado, e a única chance de sobrevivência desse binômio, né, gestante-bebê, é a imediata separação, portanto, uma cesárea. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia têm sintomas que começam com o aumento súbito da pressão arterial e presença de proteína na urina. Veja, eu fiz faculdade de Ciências Sociais, né? Então, com um pouco de esforço, eu aprendi isso. Uma pessoa profissional de saúde que recebe uma gestante negra com um pico de pressão arterial e manda essa gestante para casa com um remédio, por exemplo, para pressão, ela está colocando em risco, porque a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia elas se desenvolvem muito rapidamente. Então, o que significa uma política que existe desde 2009 e uma faculdade pública de medicina está na sua 2ª edição? Até antes disso, pessoas médicas, ginecologistas e obstetras saíam da faculdade sem essa informação. Então, eu penso que é muito importante que a gente se ocupe com o diagnóstico e que a gente se ocupe também com a terapêutica. Nesse caso, eu li recentemente um dado que as políticas de atenção à educação infantil, os investimentos em educação infantil, eles são muito mais interessantes em termos de desenvolvimento social do que aqueles que são feitos na universidade. E aí me lembrei de um caso que eu costumo repetir nas aulas e me parece interessante,
que a Lia Weiner-Schuckmann, que é uma pesquisadora branca, né, psicóloga, que se ocupa com o tema da branquitude, ela dizia que ela é casada com um homem negro, tem um filho negro e foi visitar uma escola antirracista. Eu vou fechar a Gestalt depois. E aí ela passeava pelo espaço da escola e essa diretora dizia assim: esse aqui é o Luiz, professor de teatro, essa é a Vânia, professora de artes. Vânia, preciso falar com você. Enfim, olha, nós temos livros de educação antirracista, temos bonecos e tudo mais. E aí a Lia fez uma pergunta que é crucial, que é a seguinte: qual é o nome das pessoas pelas quais nós passamos e estavam uniformizadas? E a coordenadora disse: olha, são pessoas terceirizadas, eu não sei o nome porque elas mudam muito. E, ao sair da escola, essa criança disse assim: mãe, eu já entendi. Eu entendi que as pessoas brancas elas se vestem da maneira como elas quiserem e elas têm nomes. E as pessoas negras se vestem de maneira uniforme, uniformizadas e não têm nomes. Então, pensar o que significa cuidado significa aterrar caminhos para aquilo que os Panteras Negras, num livro chamado Black Power, Política de Libertação dos Estados Unidos, chamam de cronogramas para a liberdade. O que é que nós vamos fazer e quando nós vamos fazer. E aí, Sami, eu falava no início, antes da sua chegada, sobre essa política nacional de cuidado, e me chamava a atenção exatamente essa lógica binária de que pessoas precisam cuidar e pessoas precisam ser cuidadas, né? Eu preciso ser cuidada desde o nascimento e imagino que isso vá acompanhar todo o meu arco biográfico. Então, eu penso que esse nosso encontro ele nos ajuda a traduzir o que significa lutar como uma mãe. O que significa uma política de cuidado? Como é que eu passo do diagnóstico para a terapêutica? Então, acho que é isso. Muito obrigada, Maria. Bom, gente, a gente tem ainda mais 10 minutos. Alguém mais quer fazer uma... Vamos lá, vamos lá. Ó, a gente tem, na verdade, 15 minutos. Rapidinho. Se todo mundo falar, organizar, a gente consegue caber todo mundo. Meu nome é Carlos. Eu achei muito interessante vir nesse evento, porque eu sou pai e eu sei que tem que ter... Eu luto para que tenha essas políticas de igualdade parental, né? A gente vê aí o trabalho das mães, né? Muitas coisas que foram discutidas aí convergem com o que a gente pensa, né? Na questão do patriarcado, né? Que o pessoal fala muito. Outra coisa que comentaram aí referente a... Eu estou muito acostumado em eventos das candidatas aí de esquerda e sempre quando eu vou com meu filho tem onde ele ficar, né? Inclusive, acho que meu filho é mais acolhido que eu. Teve uma última aí que ele até apresentou um trabalho sobre marco parental, né? Fez um painel lá, foi até bacana. E, no meu caso, assim, eu já vivo uma situação já diferenciada. Eu sou pai alienado, eu já tenho um problema aí há 10 anos que eu separei e venho aí lutando na justiça para ter direito ao convívio com meu filho, né? Já são 4 processos na justiça, em torno de 800 páginas. A gente vai lutando aí, né? Vai tentando comer pelas beiradas. O menino tem 11 anos e não é fácil, porque muitas vezes a gente sempre recebe o não, sempre vai visitar o menino, dá com a cara na porta. Tem uma série de fatores aí, né? Só desculpa o desabafo aí, mas é isso, pessoal. A luta continua, nada como um dia após o outro. Obrigada. Quem que é o próximo? Podem passar. Oi, boa noite. Meu nome é Alice. Eu queria fazer só um comentário em relação... Acho que é uma complementação ao que Maria Ribeiro coloca sobre as pessoas que não têm nome. Acho que a gente perdeu talvez uma fala aqui interessante que eu vou trazer,
que eu aprendi com Davi Copenaua, quando ele diz que os meninos que nasciam na sua tribo, eles não ganham nome. E quem atribui nome não é a família não é proprietária dessa criança. Mas essa criança, ao ganhar uma certa identidade, com alguns anos, passa a ser chamada pelos outros e ela não sabe qual é esse nome que os outros dão a ela. Por quê? Porque é a sociedade, é esse coletivo, que eu acho que passou na fala de todos vocês, de como a gente se fortalece com esse coletivo, né? Tirando essa ideia de propriedade, mas que eu acho que é muito mais difícil na cidade do que no meio rural, por exemplo, né? Então, acho que a gente está falando... Seria muito legal eu poder oferecer um colo para uma criança que está aqui na minha frente, mas eu acho que esses pais não teriam segurança em passar essa criança para o meu colo, sem conhecer nesse espaço urbano que a gente está. Então, como é que a gente quebra um pouco isso? Como é que a gente pode se alimentar, vamos dizer, dessas sabedorias ancestrais e de como a gente pode vislumbrar segurança num coletivo urbano? Não sei se vocês já pensaram sobre isso ou não, mas eu gostaria de ouvi-los, se possível. Obrigada. Vou deixar todo mundo falar, gente, depois eu passo para a mesa, tá? Olá, primeiro agradecer a todas vocês, meu nome é Ellen, e eu queria dar uma sugestão, na verdade, mais voltada para o tema que a Letícia, né, seu nome, falou, que seria a dificuldade da aceitação de um processo quando do reconhecimento da paternidade de A ou B. Tá? Eu sou babá e vivenciei um histórico onde o reconhecimento aconteceu pela inteligência de uma advogada, porque o processo não foi a mãe quem deu entrada, mas foi a criança. Então, a criança tem o direito de saber quem é o pai. E aí foi. Era isso. O próximo, acho que tinha mais uma pessoa, não tinha? Aqui. Duas? Tá bom. Essa e lá, e aí a gente precisa de encerrar, senão aí a gente não vai poder ouvir a contribuição de cá. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Leila e muito obrigada pelo espaço, pela mesa. Está muito rica mesmo. E a minha pergunta é relacionada à política de cuidado, porque, como bem disse todas aqui, o cuidado está voltado mais para nós mulheres, e principalmente nós mulheres que somos mãe solo. Eu sou mãe solo de Matheus, hoje ele tem 18 anos, e há 18 anos atrás eu tive uma questão de pré-eclâmpsia. A minha pressão estava 22/10, e eu fui para a sala de cirurgia sem estar preparada para ter o bebê, né? E graças a Deus deu tudo certo. Eu tinha uma obstetra na época que era muito responsável e fez a cesariana com muita coragem, porque o bebê estava em risco, eu também, né? Uma pressão de 22/10, eu tinha 35 anos na época, né? Hoje eu tenho 51. E também o meu filho teve uma questão com a amamentação, porque ele nasceu também com essa dificuldade de sugar, né, o peito, e também eu tive dificuldade por causa da cesariana. A pressão alta também, e o leite não vinha. Então, foi tudo uma dificuldade. Hoje se fala muito sobre a política de cuidado, né? E está muito em evidência esse tema. Eu acho isso muito importante para as que virão no futuro, né? Para que isso não esteja intrinsecamente ligado a nós, mulheres, principalmente nós, mulheres negras. E combater realmente a questão do trabalho, né? Hoje a gente está lutando para a redução da jornada de trabalho, e o Brasil ele está atrasado nessa discussão, né? E ampliar um pouco mais, em todos os espaços, essa questão do trabalho, para que nós também possamos diminuir a discussão sobre a política de cuidados. Porque, se a gente diminuir a jornada de trabalho, consequentemente, a gente vive um pouco melhor, né?
Muito obrigada. Gente, eu vou... A última pessoa lá, que está o braço levantado, fala rapidinho, só para a gente poder... Gente, eu não consigo deixar mais ninguém falar, porque a produção já bateu aqui no meu pé, senão ninguém aqui consegue encerrar. Tudo bem, boa noite. Meu nome é Isabelle Ruivo, eu sou obstetriz, parteira, mãe solo. E, complementando a fala da Leila, eu queria falar sobre política de cuidado também. Acho que aqui na Argentina, do lado, a gente tem a lei que as mulheres que são mães podem se aposentar. E aqui a gente não tem ainda um projeto nesse sentido, né? Eu queria saber o que vocês acham, se é viável e tal. Quer falar, Sâmia? Pode ser no final, de repente, né? Então, é por causa que eu já deixei, porque senão ninguém aqui... Porque a gente só tem 10 minutos, senão ninguém mais vai poder contribuir. Pode ser? Isso. Estava só entendendo como funciona. Bom, tem alguns projetos de lei nesse sentido de garantir que as mães que têm o trabalho do cuidado possam se aposentar com base nesse trabalho, mas, de fato, é um projeto que tem muita dificuldade de avançar no Congresso, porque tem uma orientação contrária nos últimos anos, na verdade, de enxugar as políticas de previdência, né? A gente passou por uma reforma previdenciária que penalizou muito as mulheres trabalhadoras, mas nem por isso a gente deve deixar de pautar e buscar avanços, né? Um dos temas relativos a cuidado que estão mais próximos de avançarem diz respeito justamente ao que Daphne comentou, da licença paternidade, que, de fato, não digo, talvez uma contradição em termos, assim, porque, bom, você mencionou, né? Eu tenho um projeto da parentalidade que já passou por 2 comissões, mas que enfrenta grande resistência, eu acho que, sobretudo, porque ali a gente fala de todas as configurações familiares possíveis que, de fato, existem, né? A gente está falando de 2 ou 2 cuidadoras de referência, seja a mãe biológica ou adotiva, com o pai biológico ou adotivo, mas seja também 2 mães, 2 pais, ou a mãe e a avó, a mãe e a irmã, enfim, a forma como as famílias brasileiras, de fato, se organizam e se viram para cuidar das suas crianças. E a proposta é 180 dias para 2 cuidadores de referência. Esse projeto tem mais dificuldade de avançar pelo tema de um conservadorismo mesmo, por parte da bancada fundamentalista, que finge que as diferentes configurações familiares não existem, querem impor o seu conceito de família para toda a sociedade brasileira. Mas eu acho assim, a gente tem aspectos para ser otimista e aspectos para reconhecer que, de fato, enfim, é difícil avançar, mas eu acho que só o fato da gente trazer o debate à tona, como eu disse, a Política Nacional do Cuidado é um marco legal. Agora, a nossa luta vai ser torná-la uma realidade, tanto para quem é cuidado, mas para as cuidadoras que também merecem ser cuidadas, merecem ter o seu tempo aliviado, merecem ser reconhecidas como pessoas, mulheres, sujeitos políticos, sociais e tudo mais. Isso passa também pelo cuidado no que diz respeito à temática da gestação, do puerpério, evidentemente, está na iminência de ser aprovado a regulamentação da profissão de doulas, que eu acho que pode ser um marco muito importante, porque muitos desses temas de violência obstétrica, você deve saber, enfim, melhor do que eu, podem ser prevenidos ou efetivamente impedidos com a figura dessas profissionais que são tão fundamentais. Eu fui relatora desse projeto na Comissão da Mulher. A proposta é que elas possam estar presentes, inclusive, na rede básica de saúde, portanto, no postinho. Esse é um pouco... Falta só a CCJ, está na mão da Bia Kicis, a relatoria. Mas, enfim, vamos lutar e, né, gritar bastante no ouvido dela para que o negócio avance, porque ela também é mãe, afinal de contas, quem sabe, minimamente, ela consiga entender do que se trata. Ainda que, bom, a maternidade nos une, mas a classe nos divide, mas vamos ali seguir na pressão. É isso, acho que a licença paternidade está na iminência, mas é isso. São 60 dias, ainda considera na figura de ajuda, mas, caso avance, é melhor do que está hoje. Então, é isso. Não apresento contrariedade, só mostro que poderia ser diferente, a gente poderia ter novas abordagens. E, assim, a pergunta que a Ana fez me tocou bastante, porque tudo é mercantilizado, de fato, como Maria muito bem disse. E eu vivo essa experiência também. Todos os lugares que eu consigo levar o meu filho, praticamente tudo é pago. Tudo é pago. Assim. Você vai... cuidadora,
é isso, quem vai cuidar dos nossos... Eu vim para cá, estou aqui com o meu companheiro, o Glauber, que está também. Evidentemente, meu filho de 4 anos não está em casa sozinho, tem uma cuidadora cuidando dele nesse momento. Mas essa não é a realidade da maioria das mulheres trabalhadoras. Ou elas trazem os seus filhos para esse espaço também, ou elas deixam de estar nesses espaços de discussão política. E é tão simples quanto isso, de discussão política, literária, de vida social, de tudo. Então, discutir cuidado, gente, é discutir uma sociedade possível, é entender que enquanto a gente está aqui, tem toda uma roda do mundo girando e são as mães que estão rodando essa roda. É por isso que é um tema fundamental. E, para concluir, eu quero parabenizar a Flipei pela resistência da realização desse evento, lamentar profundamente a censura que a prefeitura bolsonarista de São Paulo impôs a esse espaço. Isso é fruto de um lobby do sionismo, que hoje promove um verdadeiro genocídio na faixa de Gaza, que assassina, sobretudo, mulheres e crianças. E é por isso também a importância da nossa mesa e da nossa solidariedade à causa palestina. Obrigada. Mais alguém? Bárbara, você quer contribuir? Não, eu queria agradecer também, né? Acho que depois dessa fala, na verdade, acho que bom, sobre alienação parental daria outra mesa, né? Eu acho. Foi um pouco polêmico. Mas também convidar a Maria para tomar um café, que eu sou de Botucatu, também. E agradecer também, parabenizar a Flipei. Estou muito emocionada e muito feliz de estar com vocês aqui. Maria, Letícia, querem dar o salve final. Eu acho que é bastante importante que a gente se lembre todo o tempo que a história ela é historicizante, ela vai se repetindo, e que esse discurso de valorização da maternidade ela é uma forma de controle social. E, no Brasil, ele tem um marco histórico, né, com o Estado Novo, 1937 a 1945, Getúlio Vargas. Então, a centralização do executivo, o fim a extinção dos partidos políticos, o fechamento do Congresso Nacional e também uma campanha de valorização da família, comunidade produtiva e moral, sobretudo moral. E aí eu queria só comentar... eu esqueci seu nome. Ellen. Ellen, é muito importante que você traga isso, porque, além da história, é importante que a gente conheça as leis. Então, o direito à história de origem é um direito garantido pelo ECA, né, no artigo 48. E aí, porque a gente não tem tempo, vou fazer o último comentário em relação à pergunta da Alice. Eu decorei o nome dela porque ela é minha comadre. Eu sou a péssima madrinha do Max, né? Estou um pouco sumida. Mas eu penso que é importante que a gente não faça essa transposição das culturas originárias ou das culturas de origem africana para a nossa realidade ocidental. No nosso caso, o direito ao nome... Pense nas pessoas sequestradas da África. Eu carrego Ribeiro, um sobrenome português. Não tenho acesso às minhas origens. E, quando a gente pensa na população trans, também a exigência, né, do nome social. Então, o nome ele tem uma importância diferente e específica para a nossa matriz cultural. Obrigada, Maria, Letícia. Agradecer a todos vocês, todas vocês, todos vocês. Agradecer a Flipei. Um prazer estar aqui do lado dessas mulheres. Estou muito emocionada também. Respondendo você rapidamente, acho que esse assunto também daria outra mesa. A criança ela não pode abrir processo na justiça. Então, é sempre a mãe que entra, né, representando essa criança. Mas, infelizmente, no Brasil, funciona mais ou menos assim, de uma maneira bem banal. Assim, você é pai do meu filho? Não, não sou. Você é pai do meu filho? Não, não sou. Então tá, então faz o DNA. Não, não vou fazer. Isso chama presunção de paternidade. O juiz já dá o cara que se nega a fazer o DNA, já dá ele como pai. Já é um absurdo.
Presunção de paternidade. Agora, como é que é uma mulher que entra na justiça com dúvida da paternidade? Pode ser A, B, C, D, vamos supor. Eu não sei quem é. Como é que o judiciário dá conta disso? As minhas advogadas, na época, falaram ele pode escolher um pai, o juiz escolhe um pai. Então, olha que ponto chegamos. Ou, as características físicas, vamos olhar aqui, né? Ou dupla paternidade. Tem um caso no Brasil de dupla paternidade, inclusive, de irmãos gêmeos que ficavam brincando com uma mulher, causando, mentindo e tal, engravidaram a mulher, dupla paternidade, dupla pensão. Mas é interessante a gente pensar isso, porque o que está em jogo aí? É o corpo que reproduz, é o corpo dessa mulher e, consequentemente, essa criança, que não tem nada a ver com essa história e que sofre essas violências também. Né? O que a gente deveria estar pensando, eu quero fechar minha fala nisso. Estou pesquisando muito sobre o amor que Bell Hooks propõe, um amor em que abuso, violência e amor não coexistem. Não é possível existir amor e violência. E, infelizmente, o tempo todo a gente cresce em famílias completamente desestabilizadas, horrorosas, cheias de violência, e a gente acaba crescendo, confundindo amor, violência, abuso, fazendo um emaranhado disso tudo, e acha que é a mesma coisa. Então, junto com esse amor que eu busco, junto com esse amor que a gente pode construir, que é coletivo necessariamente, eu não tenho dúvida disso, é coletivo, a gente repensar as famílias, e aí eu uso plural, porque não é a família nuclear que vai fazer a revolução. São as famílias em estado de amor, que é revolucionário, sim, em ação de amor e coletivo sempre. É isso, muito obrigada. Obrigada, Letícia. E eu queria também agradecer a Felipe, a todas as mulheres aqui pela contribuição na mesa, a vocês, e dizer a todas as mães aqui que vocês não estão lutando sozinhas, nós todas aqui estamos com vocês. Boa noite.